Advogados do Diabo. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao podcast Advogados do Diabo. Eu sou o Eduardo, tenho aqui comigo o Pedro, o Francisco e Boa tarde. o Rui. Oi. Vamos então começar com aquilo que é tema da semana. Tema da semana. O tema da semana é naturalmente o ou a Covid, que eu ainda não percebi como é que vocês dizem. Corona. Eu Só. digo, é mais por aí também. Não, eu digo o Covid porque é um vírus. Sim, mas é um vírus, Eh, verdade. É o Covid. Mas eu não atribuo o género, é mesmo Corona só. É tipo, Em não, tempos corona. tão sensíveis também, se calhar. Nem é o, é Corona. É uma guerra desnecessária. Sim, se calhar Pois, será e interessante. eminentemente até tento não falar, não mencionar. Mas o tema, não é? Pronto. Uhum. Exato, acaba por ser assim. É uma espécie de Voldemort das pandemias, não é? É, sim, é Sim. aquela coisa, é o assunto tabu, mas que está em constante conversa. É um tabu que tem que ser mencionado. Certo. Pronto, certo. agora quanto à primeira rubrica, acho que nos falta, não é? O início. Da rubrica. Não, pois não, quer dizer, a questão aqui é a seguinte: nós não vamos falar da doença e da Uhum. pandemia e de saúde, não vamos falar da saúde pública, porque isso não interessa a ninguém. O que eu gostava de vos perguntar é o que é que vocês têm achado das palhaçadas que andam a acontecer nas varandas de Portugal, nomeadamente com, quer dizer, um batimento de palmas, e eu ontem presenciei a portuguesa na minha varanda. Muito bem. Eu, se puder introduzir um olhar mais técnico, Eduardo. Por favor. Bom, tudo se principia em Itália, quando decidem cantar nas varandas, que é de facto muito nobre e até belo, e Portugal acaba por importar tudo o que de bom se faz na Europa, e acaba Já por... coronavírus. Sim, e acaba por importar, portanto, em vez de importar a música pela varanda, acaba por importar todas as ações que possam ser feitas, portanto, da varanda. E, portanto, aos poucos estamos a melhorar e começamos com palmas e nada melhor para se seguir do que a grande e única portuguesa, não é? Como é que vocês ontem cantaram o hino, ou não? E eu por acaso, pá, não tive a oportunidade de Infelizmente. cantar, mas tive um colega meu, pá, que me levou à varanda através do seu computador e tive a oportunidade de assistir, opá, a um infeliz espetáculo que era Sim. 3 pessoas no fundo, cada uma da sua varanda a cantar. Chegava a um ponto que não era bem cantar o hino, era simplesmente Barrar. E este, Chamado não é? barrar. Não vais dizer nomes, não é? Mas às Sim, vezes sim, o mas hino sente-se, não é? Sim, mas é aquela coisa que não sabem bem o hino. Estão com medo de errar, porque estão frente a milhares de pessoas nas suas varandas, não é? Sim. E então acabam por só fazer o basqueiro, que é para... Pronto, para dizer, opá, fui lá fora, fiz uma coisa fixe, pá. Uhum. As palmas é unânime, acho que E pelo eu, menos boa parte da população infelizmente, sabe. não pude Não tiveste a participar. oportunidade. Eu não tive a oportunidade porque tive... Pá, calhou. A máquina acabou nessa altura e eu tive que estender, não é? Evidentemente. Quer dizer, Sim. a máquina acabou, tive que estender a roupa, não é? Foste Mas- estender Porque eu a sou roupa, daquelas então, pessoas que dentro ainda de casa. lava. Eu sou daquelas pessoas, peço desculpa, Francisco, eu sou daquelas pessoas que ainda lava a roupa à noite, porque antigamente, eu não sei se sabiam, era mais barato à Era, de noite. facto, era. Sim, Portanto, sim. Sei, eu se ainda tem sou ideia. desses. Opá, Percebo, são hábitos que percebo. não se perdem, não é? Pois, mas eu gostava só de colocar uma pergunta que é: a máquina acabou, foste estender, pá, o hino acontece nas varandas, eu gostava de perguntar onde é que tu estendeste a tua roupa, não é? Não, eu tenho excelente tiraste. questão, Francisco, excelente questão, por acaso. Não, mas eu tenho mesmo uma marquise onde eu tenho lá montada no teto Pois. tanto Mas um a questão é, estendal. se abris a janela, acaba por Não, estava. Não, sabes que eu. Estavas um pouco amedrontado dos hinos, não é?
estava frio e eu não... Claro, é natural. À noite é mais fresco, não é? A amplitude térmica pois, é grande. Daí isso é mais barato lavar à noite também. Pôr a secar à noite também engloba mais trabalho, no mínimo. No meu caso... Sabes como é que é? Porque eu deixo aquilo a secar, depois posso-me levantar às horas que quiser, que já está a dar o sol. Percebes? Aquilo já vai adiantando o trabalho. Depois de levantar e tal. Sim. E aí sim vais à varanda, é uma pena que se faça só às 10 da noite. Exatamente. Se ainda fosse nessa altura eu tinha todo o gosto, até porque cantar de manhã, né? Eu sei lá se não há aí pessoas às 10 horas já, pessoas já estão a dormir, não é? E eu a essa hora da manhã tinha todo o gosto em barrar o topo dos meus pulmões. Assim, claro. Eu por acaso ontem tive a oportunidade de, tal como de entristecer um bocadinho mais o mundo, não é? E a tua família. E fui à varanda e transportou alguns. Porque reparem, eu vivo no que é chamado um condomínio de luxo. Eu sou riquíssimo, não vou estar aqui com meias medidas. Pronto, modéstas à parte, connosco estão sempre à parte. Não é? Eu gostava de apelidá-lo de condomínio de semi-luxo. Não, é de luxo. É de pré-luxo. Tem tomadas e tem saneamento, portanto já podemos considerar luxo. Estava eu no meu condomínio de pré-luxo, que tem uma forma, digamos, como a do Coliseu, é circular. E então eu consigo ver muito bem as pessoas do 3º ao 7º andar. Depois fica complicado. E o que é que acontece? Eu vi um rapaz que naquela parte os teus igrejos avós, sabem essa parte? Sim, conheço. Decide, desviando-se daquilo que é a portuguesa, mandar um valente Porto! Eu achei épico. Achei épico. Bom, ainda bem. Já agora, não sei se para posso... dar também algum regionalismo, não é? Posso mostrar que mais que o país as pessoas estão unidas também por regionalismo. Mas eu gostava só de acrescentar uma coisa que foi... Eu já entretanto entrei em contacto com o Eduardo, não é? E sei que ele cantou o hino de forma muito patriótica. Gostava que o Eduardo descrevesse essa... a sua indumentária. A sua indumentária quando aqui, do hino. Pois. Aqui há uns tempos foi-me oferecido por um sujeito que está também nesta conversa. De seu nome Francisco foi-me oferecido por ele uma camisola que consiste... Tem uma estampa particular que consiste na figura do chamado Cristiano Ronaldo de 2006. Eu não sei se vocês se recordam. Sim. Que era... Lá está, ainda não era rico, então ainda era feio. Tinha aquele dente que parecia uma chiclete, sabem? Sim. O cabelo que parecia uma chiclete também. Sim, todo ele no fundo. Toda uma cara que parecia uma chiclete. E ele estava vermelho, quer dizer, ele tinha aquela... A bochecha parecia uma bubalixas vermelha. Também. Nesse sentido... cara de Pacóvia. Nas costas diz também paixão portuguesa. Então eu vesti essa camisola, pus o meu cachecol, a minha encharpa alusiva à seleção e fui cantar o hino. Agora... Puseram uma coluna, alguém numa janela, com o hino. Só que foi um triste espetáculo porque ninguém soube coordenar. Pronto. E foi tipo aquele parabéns a você numa festa que canta 5 vezes o início, sabem? Sim. Pronto, e depois há sempre aquele que no fundo, aquele que deve ter sido a pessoa que gritou Porto da varanda, não é? Sim. Que introduz um novo parabéns quando já estamos a meio da música. É esse. E foi vai repetidamente. São a mesma pessoa. Não, e quer dizer, e chama-se Sandro. É mais decente, por isso. Muito bem, agora falta o I. Sim, eu não estava muito... Mas pronto, já que vocês perguntam, quer dizer... eu ontem, às 10 da noite... com alguma mágoa saí à janela para ouvir um total e completo silêncio. Maneiras que, como orgulhoso que sou da minha nação, decidi expor-me na minha varanda e alto e bom som começar a cantar o hino, na esperança de que alguém se juntasse a mim, mas de facto não juntou. E depois não sei se foi por o hino ser uma música que me emociona
ou se por me sentir ignorado comecei a chorar e decidi voltar a entrar então para casa, e acabou por ser uma noite triste em que eu refleti, esperei, pensei e agora estou melhor. Repara, vocês têm alguma sugestão para hoje às 10 da noite? Sinceramente, deixo a cargo dos membros que ainda fazem parte do Facebook que a definam. É mais isso. Eu confio muito neles. Eu acho que era de bom tom cantar-se uma música que foi icónica para muitos portugueses, principalmente nas décadas de 1980 e afins. Portanto, não sei se estão familiarizados com Wake Me Up Before You Go do Zwam. Portanto, eu acho que era eu não sei se alguém nos está a ouvir a tempo, eu acho que era o ideal. Acho que era isto. Epá, mas eu vou fazer, se mais alguém se quiser juntar, não sei. Sou capaz. Eu via mais. Gostava que as pessoas fizessem assim, sei lá, algo mais produtivo da varanda. Eu acho que a varanda tem muita opção. E, por exemplo, podíamos todos regar as plantas da varanda à mesma hora, e à noite. Normalmente rega-se à noite. Não sei, algo assim mais produtivo, porque de facto cantar senti-me um bocado sozinho, não sei quanto a vocês. Sim, percebo. Sei. Se calhar assim, ao invés de cantar, dizerem, sei lá, algo assim mais, por exemplo, toda a gente a dizer a tabuada de 3, por exemplo. A hora é mais pedagógico, Sim. Não é? Sim. Eu concordo com o Gui no sentido de acho que fomentar a botânica nestas alturas difíceis era importante. O fomentar a botânica é importante. O fomentar a botânica é crucial até, eu diria. Sim. E no entanto acho que há uma música que ficava bem com regar, digamos, por exemplo, gerbérias, que era como uma força da Nelly Furtado. Boa. Sabem? Sim. Boa. Acho que essa música eu gostava de ver na varanda. Consideraste também aquela música do Mundial, que já não lembro qual foi, aquela do Força nas Canetas, deixem-se do Hermano José. Sim. Essa também era uma boa. Que o melhor acaba por ser Portugal. Que isto é futebol total, não é? Eu gostava só de mencionar uma coisa quanto há como uma força, que era tipo quando era miúdo, não é? Eu sabia que a Nelly Furtado era canadiana e não portuguesa, então achava que era com muita força, só que ela não estava familiarizada com o termo e não conseguia dizê-lo. Então dizia como uma. E pronto, acabava por ser a forma dela não sabe dizer. Então tu desculpaste a Nelly? Assim, não desculpei, porque na minha cabeça permanece a ser não como uma, mas como uma. Pronto, como se ela fosse uma criança, não é? Incapaz de dizer muita. Pronto, acaba por ser assim que eu a canto ainda, porque para não destruir os meus sonhos. Claro. É mais perfeitamente. Pronto, gostava só de deixar este pormenor, acho que é interessante. O que é que acontece? O meu... Se calhar passávamos à frente desta parte. Eu ia dizer que o meu cronómetroonline.com.br diz que está na hora da nossa próxima rubrica, que é a pergunta do dia. Pergunta do dia. Pronto, a pergunta do dia cabe a mim, não é? Uhum. Gostava de saber como é que vocês reagiram à primeira morte, não é? Com o Covid-19. Excelente pergunta. É muito recente, mas acho que o Jorge Jesus foi a primeira entidade administrativa portuguesa a reconhecer a primeira morte, e agora pronto. Sim. As outras seguiram, gostava que falassem sobre isso. Foi força quem quiser dar um mote. Alguém pensou nisto? Opá, isto entristece-me e eu... Quer dizer, se querem que eu falo, quer dizer... para mim... eu não cheguei a perceber que idade tinha, portanto... 80. Pronto. Para mim, como vocês sabem, acho que é uma injustiça morrer aos 80 anos. Acho que é uma pessoa que ainda tinha muita vida pela frente. 80 anos, quer dizer... não sei se lembram ainda, há pouco tempo, um grande homem do nosso país... o Vítor Espadinha, que ainda disse a frase:
eu tenho 80 anos, mas ainda dava 2 bufatadas nesse cabrão. E é assim. De facto, uma pessoa com 80 anos que ainda consiga dar 2 bufatadas naquele cabrão, nota-se que 80 anos hoje em dia. E portanto, eu quando. Sim. Cabrão esse que pretende recandidatar-se, não? Bom, mas contratou o Jorge Jesus, que foi a pessoa que antecipou todas as mortes. Está-me a querer parecer que se calhar Vítor Espadinha sabe mais do que qualquer. Sim. Mais. Mas realmente, quando eu ouço que alguém morre aos 80 anos, eu penso, 80 anos tinha o Vítor Espadinha e ainda podia dar 2 bufatadas naquele cabrão, porque já tinha tirado os óculos que o tinhas deixado no carro. Quer dizer, e para mim isso mostra como é uma injustiça e é uma tristeza, e estamos todos muito tristes, porque era uma pessoa que tinha uma vida pela frente. Muito bem, então agora o Eduardo, se calhar, pronunciar sobre esta questão. Eu depois disto que o Gui disse, eu até fico meio abananado. Eu lembro-me bastante bem. Eu estava, portanto, foi há 2 horas, eu estava em casa e eu disse à minha mãe: Mãe, olha que faleceu a primeira pessoa devido ao Covid. E ela: mas tinha 80 anos, já estava todo fodido. E eu: pronto, então nem me alarmei, continuei a fazer as minhas coisas, que no fundo... Eu interpretei o problema de maneira diferente. Eu fui mais pela linha do Gui. Quando pessoas desta idade falecem, pessoas com tanto para viver, eu acho que nós, ligeiramente mais novos, temos que tomar as devidas providências para não termos o mesmo fim. Ao que eu me barriquei no quarto, tenho neste momento cerca de 48 latas de atum, um garrafão de 7 litros e 10 kg de papel higiênico. Para quem não sabe, eu tenho a vantagem de ter uma janela do quarto, de maneiras que posso deitar as necessidades imediatamente para a rua. Portanto, papel higiênico é fulcral. Pronto, é isto. Acho que não podemos arriscar nos tempos que correm. Muito bem. Muito bem. Acho que foi mais. E agora, finalmente, Francisco, acho que também te cabe. Francisco era. Muito sinceramente, eu não tive bem nenhuma reação. Por isso é que também gostava de partilhar convosco. Foi mais aquela tipo: giro. Eu achei que era mais tipo: tenho 80 anos e o governo faz questão que isso saia cá para fora. Foi um bocadinho tipo tentar baixar um bocadinho o alarme. Pois. Do género, como já tenho 80, também já ia. Claro. Também já ia andando, não é? Sim, acho que, pois, um bocadinho como na Coreia, que quando sempre que há um caso, acaba por haver 0 casos. Sim. Mas ontem discutiu-se aqui que isso era um tratamento, se calhar... interessante, mas a pensar, não é? Sim, mediante quem contraísse o vírus, não é? Já que importamos tanta coisa do estrangeiro, se calhar... Sim, mas se calhar 300 pessoas e não olhamos para bons exemplos, é verdade. Bom, eu diria que se calhar vamos aqui assim para a nossa terceira rubrica. Antes de mais, rúbrica ou rubrica? Preciso só rubrica. de... Rubrica. Não, repara. Rubrica, de facto, rubrica, não é? E vai decidir. É assim, eu gosto que haja, portanto, moderação. E, portanto, vamos ser moderados. Se quer assinar um papel, é uma rúbrica. Se quer um tema, uma partezinha num programa, é uma rubrica. Pronto, assim está metade genial. E está perfeito. Muito bem. Muito bem. Então vamos para a nossa rubrica, terceira rubrica, que é questão fraturante que toda a gente sente, mas ninguém diz. Questões fraturantes toda a gente sente, mas ninguém diz. Portanto, eu julgo que me caiba a mim, não é? Força, Pedro, claro. Portanto, a minha ainda não teve tempo suficiente para alarmar as pessoas. Se bem que ontem eu fui alvo de grande alarme quando me deparei com esta situação. Sim. Julgo ter jogado baixo aqui, Francisco, mas... portanto, eu não sei se estão familiarizados com uma aplicação que eu não vou dizer o nome, mas
traduzida dá qualquer coisa como uma barraca de divertimento. Não sei se... Já estava a pensar. Uma barraca de divertimento. Estava a Portanto, pensar exatamente nessa. deixo a interpretação, não é? Agora, isto é para um público dirigido. Esta aplicação, muito gira e tal, é preciso ter algum cuidado, porque isto, para quem não conhece, é um bocado... é muito. Porque reparem, eu estou neste momento com o telemóvel lá à frente. Se eu abrir esta aplicação, eu sou deparado logo com uma imagem da minha cara, que eu percebo que não seja aprazível para muita gente. Agora, ao que pode ser ainda menos aprazível, porque para além da imagem da minha cara, cerca de 2 segundos e meio depois, posso ter a imagem de outra cara. Sem eu querer. Sem estar bem à Ao espera, que ontem, qual não é o meu espanto, quando eu estava a fazer uma coisa até com alguma relevância e abri a aplicação que sugeriram instalar, ao que sou confrontado quer dizer, com uma pessoa que nos está a contar, e eu gostava de saber como é que tu pensamentos é que isto reagiste a isso. suscita. Eu gostava de saber como é que tu reagiste a isto. Eu reagi a isto com a superioridade e indiferença que um homem público tem de ter. Quer dizer, E desligaste a aplicação e desinstalaste. não, repara, eu fingi que era exatamente aquilo que eu queria que acontecesse. Portanto, cumprimentei a pessoa, ao que depois fingi que tinha passado algum problema qualquer e desliguei a aplicação. No entanto, o meu desconhecimento da aplicação ainda me continuava a ver a mim, por segurança. Corta-se mal pela raiz e desliguei o telemóvel. Posteriormente ligo, já sem receio nenhum, não é? Sim. Mas isto aconteceu mesmo, note-se. Ontem à noite. Se desligaste o telemóvel. Desliguei o telemóvel mesmo, com receio que a aplicação me continuasse a visualizar. Mas olha, por A acaso. aplicação e a pessoa em causa. A aplicação e a pessoa em questão. Mas lá está, o perigo disto é que se eu abrir a aplicação, Eu acho que o Gui está ali a posso ter um ataque tanto de eu asma. juntar a outras pessoas, como por acaso aconteceu hoje, em que estava a ocorrer uma chamada familiar, em que eu me juntei sem querer. Não minha, note, não da minha família, mas Eu acho genial. lá está, eu acho que isto é um falso convite à brincadeira. É como quem diz, estás aí todo, queres vir para a barraca do divertimento, mas fica na tua barraca. Ok? Sim. Até uma barraca que só tem uma porta. Tipo, é toda aberta, não é? No fundo. É, no fundo, Vai de um lado ao é outro muito sem- difícil fechar a porta da barraca de divertimento. Eu instalei a aplicação, usei numa conversa que foi consensual. A conversa. Vá. Toda a gente queria. Sim, foi consensual. Estávamos todos à espera, mais ou menos. Mas eu apercebi-me que aquilo estar no menu da aplicação, tipo o menu de É descanso. já estar na aplicação. Exatamente, já está com a minha fronha lá. É Depois perigosíssimo. é aquela cara de descanso que é horrível, não é? E então eu também desinstalei mesmo, não gostei nada da aplicação. Não, eu desliguei só o telemóvel porque... É assim, eu acho que a minha experiência na aplicação foi também só uma vez, na vertente séria. Estava, portanto, com colegas incapazes de brincar aquilo porque não tinham intelecto suficiente para brincar a jogos de palavras, não é? E depois acontece que estou constantemente a receber notificações da mesma que me diz: o seu amigo X, que está portanto nos meus contactos, juntou-se à aplicação. E é tipo pessoas que eu já não falo à bué. Sim. Então está-me sempre a sugeri-los para os adicionar. Como por exemplo colegas do secundário e do básico e assim. E o problema é que essas pessoas adicionam-me. Ou seja, se eu abrir, provavelmente posso vir a entrar numa conversa com elas. Porque, pronto, elas pretendem ver-me em quarentena, não sei. É uma pretensão delas, é essa. Olha, Eu acho que eu tenho uma história, de facto, também. A minha história é a seguinte. Estava eu hoje a ver a aplicação e pensei assim, bom, já que eu tenho isto e as pessoas pretendem falar comigo, vou colocar uma foto de perfil, não é? E portanto eu abri a aplicação e o meu desconhecimento ainda da aplicação fez-me andar ali um bocadinho à procura. E enquanto eu estava à procura e a procurar uma foto e tudo, ouço um barulho que se assemelha a... E o meu cérebro pensou, espera lá,
que isto não fui eu. E o que acontece? Quando volto ao ecrã principal, está, portanto, um colega a olhar para mim e a cumprimentar-me. O que se passou era o seguinte: eu estava a fazer isto, portanto, não há outra forma de dizê-lo. Eu estava a fazer isto enquanto fazia um cocó. Portanto, eu estava a alterar a minha foto de perfil enquanto fazia um cocó e de repente estava ali com uma pessoa a olhar para mim e a rir-se enquanto eu queria fazer um cocó. E é assim, e eu não soube lidar bem com a situação e cumprimentei a pessoa e tal, mas disse, olha, não posso mentir, eu estou a fazer um cocó, quer dizer, a pessoa via uma casa de banho atrás de mim, não é? Quer dizer, claro que estava a fazer um cocó, de maneiras que acabei por dizer que tinha que limpar o serviço e desliguei. E foi muito constrangedor, nunca tinha tido um amigo meu mesmo ali tão perto enquanto eu fazia um cocó. É uma experiência enriquecedora. Sim. Se calhar tinhas alguma coisa para dizer? Eu ia, se calhar, fazemos desta aplicação a nossa desrecomendação da semana. O que é que acham? Concordo. A desrecomendação dos advogados do diabo. Possivelmente, sim. Dos diabos. Não, do diabo. Eu diria que para pessoas que gostam de emoções fortes ou ejaculação precoce, padecem de uma das duas, eu diria que é ideal. Tirando isso. Sim. Bom, vamos então à nossa quarta e última rubrica, que é a one-liner do Gui. A one-liner do Gui. Olá, boa tarde a todos. Eu sou, de facto, o Gui. Então daqui vai. Como é que se chama um enchido feito no Médio Oriente? Salam aleikum. Foi o primeiro episódio de Advogados do Diabo. Esperamos que tenham desfrutado e até para a semana.